uma ação de um dos setores mais seguros da Bolsa de Valores, que inclusive faz parte da carteira previdenciária de ninguém menos que Luiz Barsi Filho, mas que segundo dois grandes bancos não vale a pena e é até meio que furada para 2023. Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é, antes de qualquer coisa, um vídeo sobre os perigos de investir com base em notícias, ruídos, boatos, etc. Muitas vezes a gente ouve essas histórias, né? A gente lê alguma notícia, matéria sobre investimentos, os investimentos do momento, as ações para você comprar ou vender agora, oportunidades às vezes aparentemente que são incríveis, mas na prática a gente sabe que a teoria é outra, né, papai? Então nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações dessa empresa, mas vamos também falar sobre os riscos de se basear em notícias, boatos, para você tomar decisões de investimento. Eu vou provar para vocês aqui por que é importante você estudar e fazer sua própria pesquisa antes de investir. Além disso, vamos falar também sobre os riscos de se copiar os investimentos de outras pessoas, de outros investidores e como isso pode afetar a sua rentabilidade, o seu retorno, os seus resultados financeiros no médio e longo prazo. Então, se você está pensando em investir nessa que eu vou falar ou em qualquer outra ação que seja, assista esse vídeo até o final para entender melhor como tomar decisões de investimentos mais inteligentes, com mais segurança, entender um pouco mais sobre as ações também. Quem já é de casa e já acompanha aqui o canal, deixa o like aqui na moral para fortalecer a nossa parceria, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E aos que estão aqui pela primeira vez, muito obrigado pela confiança, sejam muito bem-vindos e vamos acabar logo com esse mistério besta aqui. A ação que a gente está falando é a AES-B3, AES Brasil, que é uma empresa de geração e distribuição de energia elétrica, um setor muito seguro, uma empresa listada na Bolsa de Valores, claro, muito conhecida por muitos de vocês e nem tão conhecida assim por outros de vocês que eu sei. A empresa ela tem uma posição muito sólida no mercado, tem uma carteira de ativos diversificada, um histórico de resultados também muito bom e de pagamento de dividendos, mas quando a gente vai analisar uma empresa pensando em investir, é importante, eu sempre digo aqui, verificar outros fatores, ficar de olho em outros fatores antes de tomar a decisão de simplesmente comprar a empresa. Recentemente o Santander rebaixou a AES Brasil, a AES-B3, de desempenho esperado acima da média do mercado para underperform, ou seja, um desempenho esperado abaixo da média do mercado. E o banco ele fez isso justamente após atualizar as estimativas de energia para os preços de energia no médio prazo, de 2025 até 2030. As projeções anteriores do banco consideravam justamente que os preços de energia elétrica seriam bem mais caros do que eles estão considerando agora. Além disso, a estimativa para o déficit hidrológico de longo prazo aumentou para 10% contra os 5% estimados anteriormente. E aí, segundo eles, todas essas revisões levaram a um corte significativo nas estimativas do banco para a AES Brasil, a AES-B3, e também a pressões sobre a taxa interna de retorno esperada para 2023, que agora é de 7,6%. Essa taxa interna de retorno seria a taxa esperada de retorno acima da inflação para o investimento nas ações da empresa, nas ações de empresas de utilities em geral. E só para que vocês consigam entender melhor, se você vai investir em ações, você precisa exigir um prêmio de risco em relação ao investimento em renda fixa, por exemplo. O investidor exige esse prêmio porque o risco é maior. E hoje, os títulos de renda fixa ali do Tesouro Direto, indexados à inflação, já oferecem um retorno bem significativo acima da inflação. Você tem ali IPCA mais 6, 6,5%. Então, o mercado ele acaba exigindo uma TIR maior para investir nessas empresas, em AES Brasil ou qualquer empresa que seja. Recentemente eu gravei um vídeo justamente falando sobre isso. Neoenergia, NeoE3, a gente viu muitos analistas ali, muitos especialistas projetando uma TIR de 12% para as ações de Neoenergia atualmente. Então, nesse relatório divulgado recentemente, o Santander destacou que a alavancagem da empresa também contribui para essa opinião deles. A alavancagem segue elevada e isso dificulta o crescimento da empresa sem necessidade de novos aumentos de capital. E novos aumentos de capital a gente sabe que resultam em acionistas atuais sendo meio que diluídos. E aí, meus futuros milionários, o Santander estabeleceu o preço-alvo de R$ 9,05 para o fim de 2023 para as ações de AES Brasil, AES-B3.
substituindo os R$ 12,97 que eles estimaram como alvo no ano passado. E não foi somente o Santander que mudou de opinião com relação às ações da empresa. O Itaú BBA também realizou recentemente um corte de recomendação na tese de AES Brasil de outperform para underperform, com um novo preço-alvo de R$ 9,20 para o final desse ano. E olhando para os indicadores da empresa, de AES-B3, o que a gente tem? P sobre L 90,45, relação preço-lucro, PVP 1,43, Dividend Yield 1,06%, bem baixo, um ROI de 1,61%, dívida líquida sobre o patrimônio líquido de 4,22%. Então, por essa foto atual aqui, se a gente analisar somente essa foto, esses indicadores aqui, esquecer qualquer outro tipo de análise qualitativa mais aprofundada de projeções, por essa foto parece que realmente não se trata de uma empresa que tenha realmente bons fundamentos, não é uma empresa que atrai aqui os olhos dos investidores. Você não olha aqui para esse tipo de indicador e fala, putz, que empresa bacana, deve ser um bom investimento. Você chegar a essa conclusão, talvez você precisa investigar um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais. Mas olhando só para os indicadores, a gente não acredita que se trate realmente de uma empresa muito boa. Historicamente, se trata de uma empresa que sempre pagou bons dividendos, diferente do dividend yield atual, um controlador muito forte por trás, só que nesse momento ela está mais focada em crescimento, do que na distribuição de proventos. É uma empresa que está em outro momento, está focada em crescimento. E aí eu não vou pagar de profeta aqui falando sobre o retorno que a empresa vai entregar, se vai valer a pena, se está de graça ou não. E eu nem acompanho tão de perto a AES Brasil a ponto de valer a pena você levar a minha opinião sobre ela em consideração nas suas decisões, nas suas análises. Mas uma coisa é certa, como se trata de crescimento, isso vai depender do futuro e não do passado. Caso a empresa execute bem os seus projetos e consiga um bom retorno sobre todo o capital que ela vem investindo, tem tudo para ser um bom investimento. Mas existe esse risco. Esse é um risco que todo investidor corre quando ele investe em qualquer empresa, considerando o histórico da empresa. O histórico é importante de ser observado, sim, levado em consideração, mas ele não garante bons resultados no futuro. Cabe ao investidor analisar e decidir se vale a pena ou não acreditar na capacidade da gestão da empresa na execução desses projetos. Mas como eu disse para vocês, esse aqui não é um vídeo para falar para você o que você deve fazer ou não com o seu dinheiro, se você tem que investir ou não em tal empresa, tal ação, se você deve comprar ou vender ações dessa empresa ou de qualquer outra que seja na Bolsa de Valores. O objetivo desse vídeo ele é bem mais nobre na minha opinião, pelo menos na minha humilde opinião, ele vai ser muito mais útil para você. A gente precisa trocar uma ideia sobre como pensar e tomar decisões de investimento e principalmente como não fazer isso, entendeu? E se fosse para eu te falar e te dizer algumas recomendações de como nunca escolher uma ação ou decidir se você vai manter, se você vai comprar ou vender um determinado ativo, se fosse para eu fazer isso aqui com vocês, eu acho que a opção número 1 seria justamente essa. Nunca escolha ou decida com base em boatos e notícias, papai. Então vamos voltar um pouquinho no tempo aqui para a gente conseguir ter um panorama mais amplo. Para quem não lembra, a AES Brasil é a antiga AES Tietê, que já é conhecida, muito conhecida do Barsi de muitos anos. O Barsi, inclusive, afirma que ele investiu na empresa lá atrás durante uma crise enfrentada por empresas do setor, do segmento, em 2016, 2017, se eu não estiver enganado. E ele aproveitou aquela queda para aumentar a sua posição, comprar mais ações por um preço mais barato. Como vocês podem ver também direto do túnel do tempo, está aí na tela, a carta que provocou uma disparada de até 33% nas ações PNs da AES Tietê hoje. Hoje não, na verdade foi no dia 13 de março de 2017, essa carta aí. O Luiz Barsi ele revelou em um relatório de uma casa de análise qual era, na opinião dele, a mais nova aposta da Bolsa de Valores naquele momento. E aí as ações subiram pra caramba. A avaliação dele era respaldada em 2 pontos muito importantes. Para ele a ação parecia barata, algo que sempre o Barsi deixou muito claro que ele gostava de ações baratas, e ainda havia expectativas de bons dividendos pela frente. Outra coisa que o Barsi gosta muito, aliás, quem não gosta de dividendos, É que assim, galera, o que a gente tem que levar em consideração, o que a gente tem que entender? Naquele momento, muitos fatores negativos pesavam sobre o desempenho das ações e de outras ações também. Mas como sempre,
defendeu na sua filosofia, o que o Barsi pensa? Ele acreditava que ao comprar por aquele preço, ele ganharia dinheiro quando o ciclo virasse novamente para o lado positivo. A economia é cíclica, né? A Bolsa de Valores sobe caindo, anda em ciclos. E aí a gente sabe que quando alguém tão importante, com um histórico tão comprovado, tão bom como o Barsi fala, o mercado ele para ouvir, não tem jeito. E aí as ações subiram sim 33% naquele dia, mas não foi isso que fez ele ou qualquer outro investidor ganhar dinheiro com as ações de AES-Tietê naquela ocasião. Houve aquele pico no dia, mas as ações seguiram caindo depois até junho de 2018 mais ou menos. O que fez realmente as ações subirem um tempo depois foram os resultados da empresa e não a carta do Barsi. E tanto quem comprou quanto quem deixou de comprar ações da AES-Tietê naquele momento, podem ter tomado uma decisão muito certa, uma decisão muito correta ou uma decisão muito errada, a depender da motivação do investidor. Você quer ver? Eu posso provar isso aqui para vocês. Já que a gente está falando de notícias, etc., olha no que estavam acreditando em outubro de 2017, papai. Prévia de Energias do Brasil nubla cenário para CESP, AES-Tietê e ENGIE. Coincidentemente ou não, a equipe do Santander interpretava naquele momento uma tendência que deveria prejudicar os números, os resultados dessas ações, CESP, AES-Tietê e da ENGIE, que é uma empresa também que eu tenho em carteira, uma empresa que eu considero muito boa. Em junho de 2017, também era melhor evitar as ações da Copel, como vocês podem ver. E você vê que realmente as ações caíram, ficaram de lado por um tempo, mas o retorno para quem tivesse comprado ali e ainda tivesse segurado até hoje seria muito bom. E de junho de 2018 até março de 2021, quando passaram a ser negociadas como a ESB3, as ações da AES-Tietê subiram muito e o investidor que teve paciência colheu bons resultados com a empresa, tanto em valorização quanto em dividendos. Eu não sei se você percebeu, mas quando o Barsi divulgou aquela carta ali e as ações subiram pra caramba num só dia, 33%, quem comprou as ações da empresa naquele momento somente por conta disso, só porque o Barsi falou, né? Quem não entendia nada sobre o negócio e resolveu comprar só porque o Barsi estava dizendo que, segundo ele, era a melhor oportunidade naquele momento na Bolsa de Valores. Quem fez isso, muito provavelmente se lascou, não conseguiu segurar e permanecer comprando mais barato até meados de 2018, quando as ações realmente começaram a se recuperar e dali para frente tiveram um desempenho muito bom. Quem fez isso, muito provavelmente, perdeu dinheiro depois. E quem deixou de comprar ou às vezes vendeu na baixa, mesmo acreditando nas empresas do setor elétrico, nessas empresas, só porque algumas notícias estavam apontando para um cenário negativo para essas ações, quem fez isso ou vendeu mal, ou deixou também de comprar boas ações como Copel, Energias do Brasil, ENGIE e até mesmo a AES-Tietê, que a gente sabe que teve um desempenho bom depois. Deixou de aproveitar essas oportunidades, inclusive num momento muito oportuno, que a gente sabe, para aquele investidor que tem foco no longo prazo realmente, que tinha foco no longo prazo. Eu conheço muita gente que comprou ações de IRB Brasil só porque o Barsi está dizendo que as ações estão de graça, estão muito baratas e já venderam com um prejuízo muito grande. Muita gente me fala isso, né? Tem muita gente que comenta isso comigo no Instagram, às vezes aqui quando eu faço vídeos também sobre o assunto, ou às vezes menciono, eu vejo comentários desse tipo, eu comprei e agora já me lasquei, nunca mais entro nessa. Não mesmo, você não tem que ficar copiando ninguém. A questão é que algumas teses de investimento, elas levam tempo para se provar certas ou não. O Barsi, ele segue fiel à sua estratégia, às suas decisões, e o tempo vai dizer onde que ele acertou e onde que ele errou. Se ele acertou em RBR3, AES Brasil agora, que é a ação que a gente está comentando no vídeo hoje. E o tempo vai mostrar para todos nós também os nossos erros e acertos nos investimentos. Mas quem só copia o que os outros investidores fazem ou o que vê nas notícias, geralmente não costuma ter a paciência necessária para esperar. Entendeu? A ideia aqui não é dizer que as notícias são sempre algo que você precisa ignorar e não deve acompanhar e que você deve comprar agora as ações dessa empresa ou ações do setor elétrico sem nenhum tipo de preocupação. Não é isso. O que eu quero dizer é que o mais importante continua sendo investir no que você conhece, entender o momento da empresa, o modelo de negócios da empresa também e a dinâmica do mercado de renda variável, papai. Isso que é o mais importante, para que assim você, como investidor,
tome suas decisões de forma independente, sem ficar dependendo de ninguém, de notícia, de nada, de alguém que vá ali confirmar sua tese. O que vai te dar muito mais tranquilidade para você manter e executar sua estratégia, seja ela qual for. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem ficou até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag até o final, deixa o like se esqueceu, se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!